Bom, primeiramente eu vou explicar o que é uma audiência. Uma audiência é um ato processual solene e público a fim de decidir e discutir determinado fato ocorrido. Ela é mediada por um juiz de direito e existem várias classificações, podendo ser de instrução e julgamento, de conciliação, de custódia, preliminar, enfim. E cada audiência tem um procedimento específico que segue as regras do sistema jurídico brasileiro. E o principal propósito dela é proporcionar um espaço de debate e diálogo de ambas as partes envolvidas, a fim de que haja uma justiça equilibrada para elas. Bom, a utilização das audiências virtuais se deu a partir do cenário pandêmico de coronavírus em 2020, a qual exigiu que os tribunais brasileiros se adequassem para que continuassem as suas atividades sem expor ninguém aos riscos de contágio pelo vírus. E mesmo após o fim da pandemia, as audiências virtuais ainda são amplamente utilizadas no Brasil. E no cenário atual, é mais comum vermos a utilização de audiências virtuais por meio de videoconferências do que de audiências presenciais, como era realizado antes da pandemia. Bom, então como a audiência online ela tem algumas vantagens, né? A gente pode citar aqui a celeridade processual, a agilidade com que se dá o processo. Isso também acaba se atrelando à economia de tempo que a gente tem entre todas as partes envolvidas no processo, já que você deixa de ter, por exemplo, o tempo de deslocamento ali até o tribunal, até a vara em que vai ser realizada a audiência. Isso acaba também sendo muito íntimo à produtividade, já que a pessoa ela fecha o seu aplicativo ali, o celular, o computador, e ela já consegue retornar às suas atividades, não há todo aquele tempo ali de deslocamento, de retorno envolvido no processo. Isso também acaba gerando uma maior segurança para as partes, já que em muitas situações pode acontecer ali de ser uma situação um pouco mais conflituosa, então cada um no seu escritório, na sua residência, acaba sendo uma forma de segurança para as partes envolvidas no processo. Por fim, a audiência online ela acaba trazendo ali também a questão da integração das informações e principalmente facilita para se conseguir entender tudo o que foi falado, para registrar isso e ter esse acesso à informação muito mais fácil, rápido e simples. Bom, falando agora das desvantagens que a audiência online acaba por oferecer, o primeiro ponto que a gente tem é a despersonalização dos membros que acabam estando ali na audiência. Como assim? O juiz, as partes acabam não tendo uma conexão tão grande quanto se estivesse pessoalmente, entendendo tons, a forma como a pessoa fala, se comporta, a linguagem corporal e outras situações assim que acabam sendo importantes sim para um processo, principalmente quando pegamos processos mais delicados ou até mesmo processos criminais. A gente tem também a partir disso um certo problema relacionado ao controle do ambiente que a pessoa está. Muitas vezes a pessoa não tem um controle pleno do ambiente em que ela está ali realizando a audiência, pode acabar acontecendo interrupções ou até mesmo situações inusitadas, como por exemplo, uma das outras desvantagens é justamente o problema com conexão. Enquanto a vantagem de se fazer audiência de qualquer lugar é muito boa, ao mesmo tempo nós temos problemas de conexão que acabam influenciando e tornando essa vantagem também uma desvantagem. Vou falar sobre os impactos das audiências virtuais no cenário jurídico. Então, o primeiro ponto é a diminuição drástica da quantidade de audiências presenciais, né? Então, veio aí a pandemia e, claro, as audiências não poderiam parar. Então, a forma de substituí-las foi fazendo virtualmente, né? E o segundo ponto é o aumento constante e significativo da realização das audiências virtuais. Como eu disse, visto aí que deu certo as audiências virtuais, essa técnica aí foi adotada agora por vários advogados e fazê-las virtualmente, né? Facilita a vida de todos. E o terceiro ponto é a necessidade da criação de novas regras a fim de adaptar diversos procedimentos jurídicos às evoluções tecnológicas. Claro que tudo tem regra e a audiência virtual não seria diferente. Com ela veio várias regras também, né? E agora vamos às considerações finais. O primeiro ponto é, a evolução tecnológica proporciona uma facilitação em diversas profissões jurídicas. Claro, ela facilita a vida de todos, né? Facilita aí o dia a dia de várias profissões né? Então, o segundo ponto é, tecnologia não substituirá o advogado. Claro, de forma alguma, não tem como, né? Não vai substituir advogado em nenhuma profissão. Ela está aqui para auxiliar, né? Para deixar a vida do advogado mais fácil, né? E o terceiro ponto é, as audiências virtuais facilitam grandemente o dia a dia de diversos advogados. Claro, por exemplo, o advogado não consegue vir até o local, né, da audiência. É só fazer um meet, né? Não consigo, tem um médico, não vou conseguir. Tudo bem, fazemos um meet e aí as audiências serão realizadas e todos conseguirão participar, né? Então, aí o último ponto é, com o passar do tempo e a evolução tecnológica, há uma forte tendência das audiências presenciais serem completamente substituídas pelas virtuais. Estamos vendo aí que essas audiências virtuais cada vez estão tomando mais força, então sim, pode ser uma opção, né? Pode ser que isso realmente aconteça, e ela pode ser sim substituída pelas audiências presenciais. Claro que tudo é questão de tempo e vamos ver, né, se vai substituir mesmo. Mas há uma forte chance, né?